Hoje vamos dar continuidade ao estudo das síndromes digestivas. No vídeo anterior, que eu gravei ontem, abordei as síndromes esofágicas. Hoje vou apresentar as síndromes clínicas gástricas e intestinais. O objetivo é compreender como os sintomas digestivos, que muitas vezes parecem inespecíficos ou comuns no dia a dia, podem ser analisados de uma forma sistemática para revelar quadros clínicos distintos. Então, ao longo desta segunda parte, da parte 2 de síndromes digestivas, veremos como a dor epigástrica, a dispepsia, a diarreia, a má absorção intestinal, a obstipação intestinal e a oclusão intestinal se manifestam e vou discutir não apenas as características clínicas, mas também os mecanismos fisiopatológicos que explicam a sua semiogênese. E a proposta é que vocês consigam reconhecer padrões, correlacionar sinais e sintomas, e a partir daí exercitar o raciocínio clínico, como eu disse ontem, para formular hipóteses diagnósticas diante de diferentes casos. Assim, vamos avançar na integração entre teoria e prática, reforçando a importância de uma observação detalhada e de uma escuta atenta ao paciente, que são pilares fundamentais da semiologia clínica. Então, como disse, vamos nos voltar agora para síndromes clínicas gástricas e intestinais, com foco, claro, na análise dos sintomas e sinais e no raciocínio clínico a partir da exposição de casos clínicos breves e a partir daí a discussão a partir da análise dos sinais e sintomas e da fisiopatologia. Então, vamos aqui para o próximo. Vou relatar aqui esse caso clínico breve de um homem de 45 anos, motorista de ônibus, que procura atendimento por um quadro de dor epigástrica em queimação há 4 meses, que piorou após o jejum prolongado e melhorou parcialmente com a alimentação. Ele também refere náuseas ocasionais e pirose. Ele não relata perda ponderal significativa e faz uso frequente de anti-inflamatórios para quadros de dor lombar. E ao exame, o epigástrio apresenta-se doloroso, a palpação profunda, mas sem tumorações palpáveis. E aí coloco essas questões que eu coloquei desde o vídeo anterior, nas síndromes esofágicas, que é a análise semiológica desses sintomas e os mecanismos fisiopatológicos. Primeiro, no raciocínio clínico deste caso, vamos considerar quais são as pistas-chave, já que fizemos analogia, né, na nossa aula anterior, em relação à exploração detetivesca, à exploração investigativa do quadro que o paciente apresenta. Então, quais são as pistas-chave? Dor epigástrica em queimação, piora em jejum e melhora com a alimentação, uso frequente de anti-inflamatórios não esteroides e não tem perda ponderal importante, perda de peso importante. Então, muito bem, é importante saber como caracterizar esses sintomas. No caso da queixa principal desse paciente, que é dor epigástrica em queimação, vamos ter que relembrar aquele decálogo, né, da análise semiológica da dor. Início, quando começou,
De que modo começou? De forma súbita ou gradual? Quais foram os fatores desencadeantes, aparentemente? Qual é a localização da dor que já está dita aí nesse relato breve, que é epigástrica, a qualidade, que é em queimação, fatores de melhora e de piora, que também estão aí relatados no caso clínico, irradiação, não há referência à irradiação nesse caso, intensidade, né, que geralmente a gente caracteriza a intensidade, né, como uma escala de zero, aliás, de 1 a 10, ou de 0 a 10, sendo 1 a menor dor em termos de intensidade para o paciente, e 10 a dor mais intensa, né, que ele refere. Então, ou então de 0 a 10, sendo 0 a ausência de dor e 10 a dor mais intensa. Então, a intensidade, se é uma dor leve, se é moderada ou se é uma dor muito intensa, uma dor de intensidade máxima para o paciente, que seria 10. Além disso, quais as outras características que eu acabei enumerando, né, já que eu falei em decálogo da dor, mas aí eu já falei em radiação, qualidade, intensidade, o curso, se é uma dor, em termos de curso, se é uma dor contínua ou é uma dor recorrente, a progressão, se vem melhorando, vem piorando ou na mesma intensidade, desde que o quadro começou, que começou há 4 meses, e a ritmicidade, se há uma melhora em relação à alimentação, como eu mencionei ontem, né? Uma ritmicidade em relação às funções fisiológicas, né? As funções orgânicas, por exemplo, a alimentação, a evacuação. Então, são características que descrevemos em relação à dor. E como a dor se encontra agora em relação à progressão, como eu mencionei há pouco. Bem, e também a repercussão, não é? A repercussão que tem sobre a vida do paciente, a vida social, de trabalho, e também, como eu falei há pouco, em relação a funções orgânicas do paciente, em relação ao sono, sono, em relação à sua atividade social, né? Sua atividade no trabalho, como estudante, e a repercussão em termos também de atividades básicas da vida diária, as suas atividades, tanto instrumentais como básicas da vida diária. Bem, então, a gente também precisa pensar na hipótese sindrômica, que aqui é uma síndrome chamada de dispéptica, daqui a pouco vou mencionar em termos de definição o que é a dispepsia, o que é a síndrome dispéptica. Né? Então, aqui eu estou falando da análise semiológica dos sintomas. E também se tem sinais de alarme, que é perda de peso importante, se tem palidez cutânea mucosa, hemorragia, disfagia associada, odinofagia, se os sintomas associados, né? Vômitos, o paciente tem náuseas, né? Mas não relata vômitos. E também outro sinal de alarme, que é o início acima de 55, 60 anos. Né? O paciente está naquele limiar, né? Então, e aí depois vamos abordar aqui os mecanismos fisiopatológicos, e aí quando a gente analisa fisiopatologicamente, a gente chega logo à hipótese sindrômica e, por fim, chegar à hipótese etiológica. A gente sabe que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que pode ser devido a várias causas. Então, a hipótese diagnóstica etiológica são as causas possíveis para esse quadro. E em relação aqui, como eu coloquei, os mecanismos fisiopatológicos, ou seja, a semiogênese, a fisiopatologia. A gente lembra que esse paciente fez uso de anti-inflamatórios não esteroides. O que é que esses fármacos provocam? Provocam, como mecanismo de ação, a diminuição da COX-2, da COX-1 e da COX-2, né? Dependendo
do tipo de anti-inflamatório. Então, isso leva a uma diminuição das prostaglandinas e, portanto, diminuição do muco, do carbonato e do fluxo mucoso na mucosa gástrica. E isso vai levar a maior exposição à pepsina e ao ácido clorídrico, levando a dor epigástrica pela ativação de nociceptores químicos na mucosa gástrica. Além disso, nessa fisiopatologia, não podemos esquecer do Helicobacter pylori, uma bactéria que ela desdobra a amônia, né, por meio da urease, levando à inflamação crônica, aumento dos níveis da gastrina, aumento da acidez e aumento da lesão à barreira mucosa gástrica com aparecimento da dor e da azia. Então, a gente, no vídeo passado, quando falávamos da síndrome, das síndromes esofágicas, falamos que pirose é aquela sensação de queimação retroesternal. E azia é aquela sensação de queimação epigástrica, né? Então, aqui o paciente relata azia. Outra característica dessa dor apresentada pelo paciente desse caso clínico breve, a melhora com o alimento. Então, isso é a ritmicidade da dor. Por quê? Porque o alimento tampona a secreção ácida na mucosa, estimula, não é, a contratilidade, que acaba, digamos assim, fazendo um clearance, né, daquele ácido na mucosa gástrica pela contratilidade e estimula também aquele tampão, né, de bicarbonato. As náuseas que o paciente apresenta por via vagal, né, naquela área pós-trema, lá no sistema nervoso central, que é ativada por a inflamação gástrica. E a dor, ao exame físico, a dor, a palpação epigástrica. Então, isso vai haver uma somação, não é, daquele estímulo aferente pelas vias aferentes viscerais, pelos nervos esplâncnicos, e havendo uma hipersensibilidade visceral local. Então, vamos aqui só lembrar o que é a dispepsia. Não, mas antes disso, vou pensar quais são as possíveis etiologias desse quadro, dessa síndrome dispéptica. Então, as principais hipóteses etiológicas são úlcera duodenal, por quê? Porque é uma dor em jejum e que alivia com alimento ou com uso de antiácido. Essa é a ritmicidade da úlcera duodenal, que é diferente da úlcera gástrica. No caso da úlcera, também a gente tem que pensar na possibilidade de gastrite ou úlcera por uso de anti-inflamatórios não esteroides, né? Um quadro mais agudo, pela inibição de prostaglandinas, né? Então, é uma dor que piora com a alimentação. E também temos que pensar aí essa gastrite e essa úlcera associada à infecção pelo Helicobacter pylori, ou seja, um quadro dispéptico, um quadro de dispepsia ulcerosa, e também pensar na dispepsia funcional, né? Se os exames complementares forem normais e não houver a presença daqueles sintomas de alarme. E temos que pensar como diagnóstico diferencial etiológico, doença biliar e pancreática, que também apresenta dor pós-prandial tardia, no caso da doença biliar e pancreática. A dor é mais intensa e que tem uma irradiação para a região dorsal, né? E também distinguir da possibilidade etiológica da doença coronariana atípica, né? Que aí vai ter também fatores de risco cardiovasculares. Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para depois continuar, porque há aqui uma intercorrência que eu preciso resolver. Então, na semiologia médica, tanto a síndrome dispéptica quanto a chamada síndrome ulcerosa péptica
são descrições sindrômicas, ou seja, de sinais e sintomas que apontam para determinados processos, ou seja, que podem apresentar uma de várias etiologias. Mas há distinções importantes aqui. Na síndrome dispéptica, entendemos um processo em que um conjunto de sintomas crônicos recorrentes, localizados no andar superior do abdômen e relacionados ao trato digestivo alto, principalmente estômago e duodeno, estão ocorrendo. Os sintomas principais são dor ou desconforto epigástrico, plenitude pós-prandial, saciedade precoce, náuseas, eructações e pirose, que pode ter uma etiologia funcional, que é chamada aqui, como coloco aqui nesse terceiro tópico, dispepsia funcional, que não tem doença estrutural subjacente, gastrite crônica, úlcera péptica e uso de anti-inflamatórios não esteroides, além de, às vezes, ser secundário à doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, é uma síndrome ampla que pode incluir também os sinais e sintomas da síndrome ulcerosa péptica, mas também outras condições, ou seja, na síndrome ulcerosa péptica, que é o conjunto de manifestações clínicas relacionadas mais especificamente à presença de úlcera péptica, ou gástrica, ou duodenal, se apresenta como dor epigástrica rítmica, ou seja, uma relação com a alimentação e o jejum, uma dor periódica que se alterna com intervalos assintomáticos, uma dor que é recorrente, então ela é rítmica, periódica e recorrente, ou seja, há crises repetidas ao longo da vida, com períodos sem sintomas, e que alivia com antiácidos, recidivando após algumas horas. E que tem como etiologias principais o uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides e ou aspirina, infecção pelo Helicobacter pylori e, mais raramente, há uma síndrome chamada síndrome de Zolliger-Ellison. Ou seja, a síndrome aqui, como coloco, ulcerosa péptica, é um subconjunto da síndrome dispéptica, mas com características clínicas mais específicas ligadas à doença ulcerosa. E a diferença essencial é de que a síndrome dispéptica, digamos assim, um guarda-chuva amplo de sintomas do andar superior do abdômen e que pode ser de natureza funcional ou orgânica. Já a síndrome ulcerosa péptica é um quadro mais específico, típico da doença ulcerosa péptica. Então, todo paciente que tem um diagnóstico sindrômico de síndrome ulcerosa péptica tem dispepsia, mas nem todo paciente que tem dispepsia ou síndrome dispéptica tem especificamente a síndrome ulcerosa péptica. Então, aqui, o próximo, coloco aqui, essa postagem que eu fiz há 13 anos no nosso semioblog. Nosso semioblog existe desde 2007. E aí foi feita essa postagem em 6 de fevereiro de 2009. Isso eu coloco para mostrar como houve mudanças no consenso, né, da definição de
síndrome dispéptica ao longo do tempo. Nesses últimos 13 anos, houve 3 mudanças. Só um instante. No final de semana é difícil gravar, né? Estando em casa, mas continuo. Então, essa postagem aqui é até interessante porque coloquei como título dispepsia, o remorso de um estômago culpado, a partir de um artigo que eu vi naquela época, né, 13 anos atrás. E aí coloco aqui que todo médico, seja qual for a área que siga, deveria estar preparado para atender inicialmente um paciente com condições muito prevalentes, como, entre outras, a dispepsia, assim como a obstipação, assim como lombalgia, cefaleia, síndromes gripais. E entre essas condições muito prevalentes está a dispepsia. Então, esses sintomas relacionados ao trato digestivo realmente representam uma das queixas mais comuns na prática diária. Então, a dispepsia é uma condição bem frequente. Mas eu me referia a esse trabalho que eu menciono aqui nessa postagem, em que um autor, né, ele coloca que a dispepsia foi descrita na revista Lancet, que é uma revista britânica que é muito antiga, não é? É centenária e que tem muito prestígio. E nessa revista, um artigo escrito há mais de 100 anos, o autor daquele artigo, que foi um dos primeiros que mencionou a dispepsia, e colocou como o remorso de um estômago culpado. Então, De Quincey, que foi o autor, escreveu em 1823 que a dispepsia, isso nesse artigo 100 anos atrás, é a ruína da maior parte das coisas, de impérios, de expedições e todo o resto. Claro que isso pode ser um exagero, mas ainda assim a dispepsia pode certamente ser o prenúncio de doenças sérias, né, que podem ser sérias. Então, aqui eu sigo, né, lembrando que, como eu vou colocar aqui, que houve mudanças no consenso de dispepsia. Então, essa definição de dispepsia evoluiu ao longo do tempo. Então, atualmente, define-se a dispepsia como uma dor ou desconforto persistente ou recorrente nos quadrantes superiores do abdômen e que podem ou não estar relacionados com as refeições. E na abordagem de um paciente com dispepsia é necessária uma anamnese minuciosa, embora algumas vezes de valor limitado na distinção das causas possíveis, mas é extremamente importante para caracterizar a síndrome dispéptica. Então, a dispepsia ou a síndrome dispéptica não é uma doença, como o próprio nome colocado aqui, é uma síndrome. A síndrome dispéptica pode ser ocasionada, como eu disse, por doenças orgânicas, em que existe uma alteração estrutural ou orgânica responsável pelo quadro, ou por doenças funcionais. Funcionais como doenças em que fatores como anormalidades na motilidade gastrointestinal, hipersensibilidade visceral e alterações psicoemocionais estão implicadas etiopatogenicamente. Então, é importante excluir as causas estruturais da síndrome dispéptica antes de rotulá-la simplesmente de dispepsia funcional. Lembrando-se que se trata de uma síndrome heterogênea, de conceito amplo e também com um complexo variável de sintomas que se interpõem e mudam de intensidade e de frequência dependendo de cada paciente.
Então, nesse caso, a gente precisa ter uma análise criteriosa e muitas vezes é necessária a realização dos exames complementares para que se exclua a possibilidade de uma doença orgânica mais séria. Então, houve um primeiro consenso, né, que é chamado Consenso de Roma, para esses transtornos funcionais, que hoje são denominados de outra forma, ao invés de transtornos funcionais do trato gastrointestinal, são chamados agora alterações relacionadas ao eixo cérebro-intestino, né? Desde a última revisão desses transtornos funcionais, que foi o critério aqui, como eu coloco, de Roma 4. Por quê? Porque antes houve outros consensos. Então, esse post que eu fiz no nosso semioblog há 13 anos, ontem, quando eu fui revisar, porque eu lembro que eu tinha feito essa postagem muito tempo atrás, aí eu vi que estava desatualizado e fiz a atualização. Aqui é a atualização que eu fiz, que aqui, coloco aqui essa parte rachurada em amarela, é a parte que estava escrita, né, que foi escrita em 2013, e depois aqui a mudança que ocorreu, porque as conclusões do consenso de Roma, que aqui eu tinha relatado, as conclusões do consenso de Roma 2, já foram mudadas mais de uma vez, né? Foi mudado 2 vezes. Esse que eu coloquei aqui referia-se ao consenso de Roma 2. Então, no consenso atualizado em 2016, e que eu atualizei aqui no nosso blog ontem, é a versão mais recente do consenso de Roma para diagnóstico da dispepsia funcional. E, segundo esses critérios, é necessário pelo menos um dos seguintes sintomas: ou empachamento pós-prandial, ou seja, aquela plenitude gástrica após refeições, saciedade precoce, ou seja, após a alimentação logo aparece aquela sensação de saciedade, ou mesmo antes, mesmo de se terminar a alimentação, dor epigástrica e queimação epigástrica, ou seja, azia. Então, é preciso que pelo menos um desses sintomas estejam presentes, mas não apenas isso, que a duração desses sintomas deva ser de pelo menos 3 meses, com início a pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. E, além disso, deve haver ausência de evidência de doença estrutural, ou seja, doença orgânica, confirmada por uma avaliação endoscópica, por uma endoscopia digestiva alta. E nesse consenso de Roma 4, que está valendo agora, os subtipos de dispepsia funcional definidos foram os seguintes: a síndrome do desconforto pós-prandial, que é a presença de empachamento pós-prandial ou saciedade precoce, e que são sintomas que acabam atrapalhando as atividades diárias do paciente, ocorrendo pelo menos 3 dias por semana, com início há 6 meses ou mais. E a outra é a síndrome de dor epigástrica, que não é só empachamento, aquele desconforto pós-prandial, mas a presença de dor ou queimação epigástrica, ou seja, a presença de dor ou azia suficientemente incômodos para impactar a rotina, ocorrendo ao menos uma vez por semana, com início há 6 meses ou mais. Então, esses critérios substituíram os anteriores, que haviam sido publicados em 2006, mantendo uma estrutura similar, mas com adaptações baseadas em outros estudos, em outras evidências.
Então, vou fazer uma nova pausa aqui por uma outra intercorrência. Continuando, então, deixa eu ver se continuou mesmo. Continuou. Eu gravo aqui com um software. Então, continuando. Então, a dispepsia representa um desafio clínico relevante por sua alta prevalência na população geral, impacto na qualidade de vida e também porque muitas vezes há uma dificuldade diagnóstica. Mais do que um conjunto de sintomas gastrointestinais, trata-se de uma síndrome multifatorial em que fatores fisiopatológicos, infecciosos, ambientais e psicossociais se entrelaçam. Então, a evolução dos consensos internacionais, como os critérios de Roma IV, contribui para uniformizar o diagnóstico, evitando investigações desnecessárias e direcionando condutas mais precisas. Então, reconhecer a dispepsia como uma condição frequente, porém heterogênea, implica compreender o paciente em sua integralidade, buscando não apenas excluir causas orgânicas, mas também oferecer um cuidado centrado na pessoa. Então, a abordagem da dispepsia deve conjugar, não é, um raciocínio clínico, criterioso, a sensibilidade humanística, reforçando a importância de integrar semiologia, fisiopatologia e também a necessidade de realização de exames complementares, como a endoscopia digestiva alta, para excluir quando há aqueles sinais de alarme que eu mencionei antes de ter feito essa pausa, aqueles sinais de alarme, digamos, são bandeiras vermelhas, digamos assim, sugerem que há necessidade de excluir uma doença orgânica. Então, concluindo, a dispepsia funcional é um transtorno comum e é preciso conhecê-la, e eu acabei me demorando muito, tanto pelas interrupções que eu tive nessa gravação, como também porque é necessário explicar o que é essa dispepsia, o que é a síndrome dispéptica. Então, aqui eu coloco aqui uma figura para explicar melhor essa fisiopatologia. Então, um dos fatores que está associado a fisiopatologia da dispepsia funcional, aquela em que não há causas orgânicas estruturais subjacentes, um deles é o esvaziamento gástrico, um desses fatores. Aqui está em inglês, né, mas há essas indicações aqui nessa figura. Então, o esvaziamento gástrico, por quê? Porque os autores, os estudiosos dessa síndrome, né, tem focado muito, de forma central, as investigações no esvaziamento gástrico. Ou seja, haveria um esvaziamento gástrico retardado e esse problema foi reconhecido como um possível mecanismo subjacente aos sintomas dispépticos, principalmente em relação aos sintomas da síndrome de desconforto pós-prandial, esse que apareceu nesse último consenso de 2016. E estudos diversos, né, vários estudos, confirmaram o esvaziamento gástrico lentificado para alimentos sólidos em aproximadamente 30% dos pacientes com dispepsia funcional. Aqui eu estou explicando a fisiopatologia da dispepsia funcional. Mas não foi observada, assim, uma disparidade muito grande na prevalência de esvaziamento gástrico entre os subgrupos de dispepsia funcional, segundo os critérios de Roma. Então,
foi observado apenas um esvaziamento gástrico retardado em 11% dos pacientes que foram estudados, e isso mostra que não é apenas esse o fator preponderante ou único da fisiopatologia da síndrome dispéptica pela dispepsia funcional. Outro fator aqui é o esvaziamento. Não, já falei do esvaziamento, né? A acomodação gástrica. Os sintomas da síndrome de dispepsia pós-prandial ocorrem durante a ingestão de alimentos, enquanto os sintomas da síndrome de dor epigástrica surgem depois, né, posteriormente, ou seja, após a refeição. Então, os sintomas da síndrome da síndrome da dispepsia pós-prandial, esses sintomas geralmente se manifestam dentro de 30 a 45 minutos após a refeição. Aí a reação de acomodação gástrica, que é um processo fisiológico que permite ao estômago proximal armazenar o alimento ingerido por meio de uma reação reflexa. Essa reação de acomodação também está alterada. Então, entradas colinérgicas vagais, né, claro, modulam o tônus gástrico e a liberação de óxido nítrico por nervos que têm sido, digamos, responsabilizados assim como um fator que contribui para o mecanismo da resposta de acomodação gástrica. Então, o que é que acontece? Principalmente os estudos recentes, sugerem que a acomodação gástrica prejudicada é observada com uma prevalência semelhante entre esses grupos de pacientes com dispepsia, tanto a síndrome de dispepsia pós-prandial quanto a síndrome de dor epigástrica. E havendo uma superposição entre esses dois tipos de dispepsia funcional. E outro fator aqui colocado é a hipersensibilidade gástrica. Então, haveria uma hipersensibilidade visceral que constitui um mecanismo fisiopatológico significativo em vários distúrbios gastrointestinais, que são chamados de funcionais, incluindo a dispepsia funcional. Então, a sensibilidade gástrica em pacientes com dispepsia funcional é influenciada também por um histórico de somatização, ou seja, de transtorno somatoforme, que antigamente era chamado de somatização. E esse esvaziamento gástrico, né, por haver uma sensibilidade aumentada, né, do próprio estômago, essa sensibilidade aumentada levaria à percepção de atividades gástricas normais, como o enchimento gástrico induzido por refeições, como desagradáveis, desconfortáveis ou dolorosas, originando sintomas da dispepsia funcional. Então, outro mecanismo aqui são as alterações da mucosa duodenal, agora não mais no estômago. Porque estudos mais recentes, como mostram esses autores aqui, que é o Oshima, na verdade é um autor que fez uma revisão bastante interessante, não é? E bem completa, em 2024, ele mostrou, não é, estudos bem recentes indicando que a patogênese da dispepsia funcional envolve também o comprometimento da função da barreira epitelial duodenal e com uma inflamação, embora de baixo grau. Então, como mostra aqui, esse mecanismo aqui.
Então, a integridade prejudicada da barreira do adenal e a infiltração de células imunes já, né, já são bastante, digamos assim, já estão sendo aceitas como outro mecanismo. E hipersensibilidades mecânicas e químicas também provavelmente, né, surgem devido a essa ativação imune localizada. Bom, então essas são, então aqui estão a questão do conteúdo do adenal aqui, a permeabilidade epitelial, o estresse, né? O estresse, aqui todo esse quadro inflamatório que acontece, né? Que seria a infiltração de células imunológicas aqui na mucosa do adenal, e isso relacionando-se ao cérebro. Por isso que a gente fala em alterações da mucosa do adenal e interações intestino-cérebro na dispepsia funcional, né? Então, esses são os mecanismos que são considerados prováveis, alguns provados, mas que não ocorrem em todos os pacientes, porque também existe mais de uma manifestação da síndrome dispéptica funcional. Agora, o que é bem interessante é essa conexão entre o cérebro e o intestino. Então, passou a se chamar eixo cérebro-intestino. São comunicações bidirecionais que são bastante intrincadas entre o cérebro e o intestino, e isso é que desempenha um papel significativo no desenvolvimento e na manifestação de sintomas da dispepsia funcional. Então, os sintomas dispépticos são percebidos no cérebro, enquanto pacientes com dispepsia funcional apresentariam suscetibilidade a diversos fatores presentes na luz do adenal, incluindo a microbiota, que ultimamente tem sido bastante implicada, né, em vários quadros patológicos, e inclusive nesse, e substâncias que são derivadas dos alimentos, ácidos principalmente, lipídios, ácidos biliares, estão aí envolvidos nessa alteração da microbiota. E é interessante porque o estresse psicológico é outro fator importante na patogênese, como está aqui nessa ilustração de Oshima, de 2024. O estresse psicológico que está aqui é outro fator importante na patogênese da dispepsia funcional. E aumentando a permeabilidade do adenal por meio da ativação de mastócitos via hormônio liberador da corticotropina, né, que está também aqui, deixa-me ver aqui, que acabou ficando um pouco pequeno, né? Aqui onde tem, aqui, sim, é aqui, na própria mucosa, né, haveria essa alteração, que são células inflamatórias que liberam mediadores, como histamina, citocinas, e que afetam os nervos aferentes submucosos e assim prejudicam a motilidade gástrica. Então, é importante lembrar dessas alterações inflamatórias mediadas, imunomediadas, associadas ao estresse e à conexão cérebro-intestino, o eixo cérebro-intestinal. E a seguir, vou apresentar aqui, além de ter falado dessa síndrome, que envolve estes sintomas relacionados ao estômago do duodeno. Então, vou falar de forma mais rápida aqui em relação a esses sintomas. Começo aqui pela dor epigástrica, mas falando da dor abdominal como um todo, digamos, que a dor abdominal pode se referir a vários tipos de dor. Então, em um interrogatório, em uma anamnese de um paciente com dor abdominal, a procura é realmente do tipo Sherlock Holmes.
há características semiológicas que são bem particulares de cada tipo de dor abdominal. Eu mencionei antes, né, que a dor epigástrica faz parte da síndrome dispéptica. Então, a dor no abdômen, de uma forma geral, é o sintoma mais importante de um processo patológico abdominal. É o sintoma que leva o paciente ao médico e é o sintoma que merece o máximo cuidado na avaliação. Então, foi dito que um clínico, né, criterioso pode identificar a fonte da dor abdominal apenas pela anamnese em 80% dos casos. E para atingir esse objetivo é necessário um entendimento completo da patogênese das muitas doenças abdominais que produzem dor e das vias pelas quais ela é transmitida. Então, quando a gente fala em dor epigástrica, a gente está relacionando inicialmente o mecanismo, né, que produz essa dor ao estômago, ao duodeno, considerando o trato gastrointestinal. Mas quais são as características dessa dor? Então, a dor epigástrica, ela geralmente relacionada ao estômago e duodeno, ela é uma dor em queimação, rítmica e periódica. É um dos sintomas mais comuns na prática clínica e está frequentemente relacionada a essas duas partes do tubo digestivo. Quando tem origem no estômago, pode estar associada à gastrite, à úlcera péptica ou até, como eu disse há pouco, a dispepsia funcional, geralmente descrita como uma dor em queimação ou um desconforto após as refeições. Já quando o duodeno está envolvido, como nos casos de úlcera duodenal, a dor costuma surgir em jejum ou durante a madrugada e muitas vezes melhora com a ingestão de alimentos. Essa diferença temporal e de relação com as refeições é fundamental na semiologia porque ajuda a orientar a localização provável da lesão e o raciocínio diagnóstico. Então, o estômago está situado de modo que partes de sua superfície estão em contato com o diafragma, o ligamento gastrohepático, o pâncreas, o peritônio parietal, o ligamento gastrocólico e também o cólon transverso, o cólon transverso e o mesocólon transverso. Então, lesões inflamatórias ou neoplásicas do estômago que envolvem qualquer uma dessas superfícies podem irritar nervos somáticos por vários segmentos espinhais diferentes. Consequentemente, a dor pode ser localizada pelo paciente na fossa supraclavicular a partir de estímulos do nervo frênico. Na região interescápulo-vertebral também, a partir da irritação de T6 a T8. Ou então mesmo na região lombar, a partir do envolvimento dos segmentos da medula espinhal da 12ª vértebra torácica até a primeira lombar. E, similarmente ao estômago, o duodeno está em uma relação anatômica com uma série de raízes nervosas cerebroespinhais somáticas. E, como resultado, a dor da úlcera perfurante, por exemplo, pode ser apreciada até na zona interescapular, na região também subcostal direita e no quadrante inferior direito, dependendo de quais nervos somáticos estão envolvidos no processo patológico. Então, isso é quando há uma úlcera perfurada do duodeno e uma perfuração retroperitoneal. Isso pode causar irritação do nervo
gênito-femoral por vazamento de conteúdo duodenal, resultando em dor até na região genital. Então, a dor epigástrica, ela pode estar associada à dor referida também. Então, quando isso ocorre, né, esse tipo de complicação, então já estamos diante de um quadro de abdômen agudo, né, que é um quadro grave com peritonite, mas já é uma complicação de uma doença ulcerosa péptica abdominal. E por que que essa dor acontece? Agora eu falei da perfuração para lembrar, né, de que a dor pode ser uma dor irradiada para outro local que não a região epigástrica ou uma dor referida. Agora, falando da dor epigástrica isoladamente, não complicada, a dor acontece por causa, né, da chegada do alimento que estimula a secreção de ácido, né, e de pepsina, que em contato com a mucosa inflamada ou ulcerada intensificam. Deixa eu me colocar aqui, só um momento aqui, para carregar. Então, uma mucosa que está inflamada ou ulcerada intensificam a sensação dolorosa. Já, isso no caso do estômago. Já no caso do duodeno, com uma úlcera duodenal, por exemplo, a dor costuma aparecer em jejum ou durante a madrugada, sendo muitas vezes aliviada com a ingestão de alimentos. Por quê? Porque o bolo alimentar neutraliza temporariamente a acidez do conteúdo gástrico. Então, é importante observar que a ritmicidade da dor por um epigástrica, por um comprometimento gástrico, ela tem uma ritmicidade em relação à alimentação diferente da ritmicidade da dor por um comprometimento duodenal. E do ponto de vista fisiopatológico, a dor epigástrica decorre, né, de um desequilíbrio entre os fatores agressivos, como o ácido clorídrico, a pepsina, a bile e infecção pelo Helicobacter pylori, e os fatores de defesa da mucosa, como a produção de muco, a barreira mucosa, né? O bicarbonato, a adequada perfusão periférica e a integridade epitelial da mucosa. No estômago, a inflamação crônica compromete a barreira mucosa, expondo terminações nervosas aos mediadores inflamatórios, enquanto que no duodeno, a exposição repetida ao ácido gástrico pode ultrapassar a capacidade neutralizadora do bicarbonato pancreático e da secreção mucosa, provocando a dor quando existe uma lesão. Então, essa dor epigástrica é a expressão em queimação rítmica com a alimentação, é uma expressão clínica de mecanismos locais, mas também da interação entre sistema nervoso entérico, ácido gástrico e resposta inflamatória. Então, assim, falei das características da dor epigástrica. Em relação à azia é a sensação de queimação na região epigástrica. Então, azia, como eu falei anteriormente, é muitas vezes confundida com a pirose, né? A pirose é diferente da azia pela sua localização. Então, eu grifo novamente essa diferença. Então, em muitos idiomas há um termo técnico como pirose e um termo popular para o mesmo fenômeno, né? Por exemplo, pirose é popularmente conhecida em francês como brûlure. Eu não tenho uma pronúncia, mas é brûlure, epigastrique. Em espanhol,
como ardor no estômago. Então, pirose é uma palavra grega que significa queimação. Isso em alguns idiomas, mas em português é azia no epigástrio e pirose na região retroesternal. Agora, já falei da plenitude gástrica pós-prandial, que faz parte também da síndrome dispéptica. Náuseas e vômitos, coloquei aqui que a náusea é a sensação subjetiva, né, e desagradável de vômito iminente, e o vômito é a expulsão do conteúdo do estômago após contrações da musculatura abdominal. Então, os vômitos são manifestações muito frequentes de comprometimento gastrointestinal. Então, e também os vômitos, eles acontecem muitas vezes até como uma resposta vagal, né? Por exemplo, o paciente tem até uma crise de cólica nefrética, e aí muitas vezes, pela ação do parasimpático, o paciente apresenta também vômitos, embora a origem do problema não seja o tubo digestivo, primariamente, mas no caso, uma litíase urinária. E os vômitos, eles são, digamos assim, manifestações que acontecem com muita frequência, né? Na clínica, né? Nas unidades de pronto atendimento. Então, no caso de distúrbios também, por exemplo, distúrbios associados até a fenômenos centrais, como hipertensão intracraniana, que causam vômitos em jato, né? Muitas vezes nem precedidos de náuseas. Mas, no caso de um envolvimento primário do tubo digestivo, geralmente, principalmente considerando o estômago, há geralmente náuseas precedendo esses, e os vômitos podem ser alimentares ou não. Nessa digamos, relação que existe ou não com a alimentação. Portanto, náuseas e vômitos são sintomas, digamos assim, que refletem a ativação, né? Ativação de circuitos bem complexos, que integram o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. Então, a náusea é aquela sensação subjetiva de mal-estar nessa região epigástrica, geralmente precede o vômito, e o vômito é esse ato reflexo, coordenado pelo centro do vômito, localizado no bulbo cerebral, e que promove contrações abdominais vigorosas, abertura do esfíncter esofágico inferior e expulsão do conteúdo gástrico pela boca. E esses sintomas podem ser desencadeados por diferentes mecanismos, como mencionei, tanto estímulos diretos no estômago e duodeno, mas também por outras causas, por exemplo, alterações vestibulares, né, dor intensa com estimulação vagal, substâncias químicas que ativam a zona de gatilho quimiorreceptora, além dos fatores emocionais e psicológicos. Então, clinicamente, náuseas e vômitos devem ser sempre valorizados, porque podem sinalizar desde distúrbios funcionais benignos, simples, até doenças mais graves, exigindo uma avaliação criteriosa do contexto em que surgem. Né? E o mecanismo, já falei, né, que tem, no ponto de vista fisiopatológico, múltiplas vias podem ser ativadas. A via vagal, que é estimulada geralmente por distensão gástrica ou irritação duodenal, e a zona do gatilho quimiorreceptora, ela é sensível também a toxinas, a fármacos metabólitos, né, que é mediada por essa reação. Ela é mediada por dopamina, serotonina,
E tem outros mecanismos associados a outros tipos de náuseas e vômitos, né? Então, eu vou me restringir aqui pelo fato de já estar um pouco extenso essa consideração, né, sobre os sintomas relacionados ao estômago e duodeno, mas em outras situações há também sintomas, mecanismos diferentes, né? Então, eu vou finalizar dizendo que as náuseas e os vômitos não são apenas sintomas inespecíficos, mas a expressão clínica de uma, de uma rede neurogastrointestinal complexa. E é preciso entender essa fisiopatologia para orientar também um raciocínio diagnóstico e, portanto, a escolha terapêutica. A plenitude gástrica pós-prandial é essa sensação do estômago cheio logo após uma refeição, né? Então, após uma refeição, aí o paciente geralmente se queixa de empanzinamento, de empachamento, que é muito frequente nas síndromes dispépticas, né? Então, mas também outras síndromes que ainda vou mencionar aqui até o final desse capítulo, digamos assim. Bem, mas o que eu posso observar é que já chegamos a 1 hora falando das síndromes gástricas, especificamente a síndrome dispéptica, e então consegui explorar apenas a síndrome dispéptica, que é uma das mais importantes entre as síndromes gastrointestinais, mas o tema é mais amplo. E por isso vou dar continuidade em um próximo vídeo, onde abordaremos outras síndromes digestivas com a mesma atenção à semiologia, à fisiopatologia e ao diagnóstico, à hipótese diagnóstica sindrômica. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.